Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. O perdão é um dos temas mais sensíveis abordados nas Escrituras, uma vez que não somos uma pessoa perfeita, nem lidamos com pessoas perfeitas. Não deve ser. O perdão é um dos temas mais sensíveis abordados nas Escrituras. O perdão é um dos temas mais sensíveis abordados nas Escrituras, uma vez que não somos uma pessoa perfeita, nem lidamos com pessoas perfeitas. Não deve causar-nos estranheza que ocasionalmente tenhamos queixas uns dos outros. A questão não é se devemos perdoar, pois isso o requer a própria convivência humana. A questão é: até onde podemos ir? Até quando podemos perdoar? Essa foi a pergunta de Pedro. Destacaremos aqui 3 pontos oportunos. Em primeiro lugar, é possível que irmãos nossos pequem contra nós. Mateus capítulo 18, versículo 21. Nós não vivemos no paraíso. Ainda estamos sujeitos à fraqueza. É certo que as pessoas nos decepcionarão e que nós decepcionaremos as pessoas. Os conflitos interpessoais podem ser vistos em toda a história bíblica e desde os primórdios da humanidade. Mesmo homens de Deus como Paulo e Barnabé tiveram suas tensões e, porque tinham pontos de vista diferentes sobre determinada questão, tiveram não pequena desavença. O propósito de Deus é que vivamos em paz com todos os homens, mas se conflitos surgirem, devemos lidar com essas questões biblicamente. Em segundo lugar, o perdão limitado não expressa o ensino das Escrituras. Quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Estava, em sua perspectiva, sendo muito generoso. O ensino dos rabinos é que o perdão devia limitar-se no máximo a 3 vezes. O que passasse disso era abuso e não devia ser mais considerado. Os rabinos colocaram um limite no perdão e Pedro, mesmo sendo mais compassivo, esticando essa cifra de 3 para 7, ainda colocava um limite no perdão que devemos oferecer ao nosso irmão que pecou contra nós. O ensino claro das Escrituras, entretanto, é que Deus perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. Perdoa-os e lança-os nas profundezas do mar. Perdoa-os e os afasta de nós, como o Oriente afasta-se do Ocidente. Perdoa-os e desfaz como a névoa. Esse perdão é completo e para sempre. Deus nunca mais lança em nosso rosto os pecados que Ele nos perdoou. Assim é que devemos também perdoar uns aos outros. Em terceiro lugar, o perdão que devemos dar aos nossos irmãos que pecam contra nós deve ser ilimitado. Quando Jesus fala de perdoar até 70 vezes 7, está falando não de uma cifra, mas de um emblema. O perdão horizontal deve ter a mesma proporcionalidade do perdão vertical. Assim como o perdão de Deus para nós é ilimitado, assim deve ser também nosso perdão oferecido ao irmão que peca contra nós. Jamais podemos fechar a porta da misericórdia àqueles que arrependidos nos procuram buscando perdão. Jesus foi ainda mais enfático nessa questão quando disse: se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 4. Jesus levanta uma questão hipotética e até mesmo improvável de uma pessoa pecar contra nós 7 vezes no mesmo dia e vez por vez recorrer ao pedido de perdão. Mesmo numa situação tão inusitada quanto esta, nós não podemos sonegar perdão. A medida do perdão que recebemos de Deus é a medida do perdão que devemos conceder ao nosso irmão arrependido. O apóstolo Paulo escreve: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O perdão não é uma opção, é uma ordem divina. Todos os que forem salvos pela graça foram perdoados, e aqueles que receberam perdão de Deus devem conceder perdão aos seus irmãos.